O mundo está cheio de tantos grandes homens e mulheres que triunfaram em tantos campos e aspectos da vida, alguns até indo além da compreensão humana em suas obras, feitos e modo de vida, deixando assim suas pegadas nas areias do tempo, que, se nos pedissem para mencionar todos eles, ficaríamos sem espaço, mas permita-nos mencionar alguns dos maiores do grupo, especificamente, os 25 mais influentes, e em nenhuma ordem específica de classificação. Sabemos que alguns de nós podem discordar de um ou dois nomes que seriam mencionados aqui, mas é um mundo livre e todos temos direito à nossa própria opinião. Mas, com toda a sinceridade de propósito, se dermos uma boa olhada na lista desses grandes homens e mulheres listados abaixo, considerando suas obras e influência na humanidade, você concordaria que, de fato, eles são os mais influentes que o mundo já produziu. Então sente-se, relaxe e aproveite a lista enquanto começamos. 1. Jesus de Nazaré, 5 AC a 30 DC, o mestre espiritual e figura central do cristianismo, a maior religião do mundo. 2. Muhammad, 570 a 632 DC, o profeta do Islã. Maomé é tradicionalmente dito ter nascido em 570 DC em Meca e ter morrido em 632 DC em Medina. Ele é o fundador da religião mundial do Islã. 3. Isaac Newton, 1642 a 1727. Ele foi um matemático, físico, astrônomo, alquimista, teólogo e autor inglês. Amplamente reconhecido como um dos maiores matemáticos e físicos de todos os tempos. 4. Buda, 563 a 483 AC, o mestre espiritual e fundador do budismo. Altamente reverenciado pelos budistas como um ser iluminado que ensinou um caminho para a libertação da ignorância, desejo, renascimento e sofrimento. 5. São Paulo apóstolo, missionário cristão e um dos principais escritores do Novo Testamento. Comumente conhecido como Paulo apóstolo. São Paulo foi responsável por difundir os ensinamentos de Jesus no primeiro século, e geralmente considerado como uma das figuras mais importantes da era apostólica. 6. Albert Einstein, de 1879 a 1955, cientista alemão-americano que descobriu a teoria da relatividade. Suas teorias da relatividade foram um avanço científico muito significativo. Além de ser um cientista genial, ele também foi um defensor dos direitos humanos e fez campanha por um mundo mais pacífico. 7. Aristóteles, 384 a.C. a 322 a.C., filósofo e polímata grego, ensinado por Platão. Seus escritos cobrem muitos assuntos que incluem física, biologia, zoologia, metafísica, lógica, ética, estética, poesia, teatro, música, retórica, psicologia, linguística, economia, política, meteorologia, geologia e governo. Ele era um ser único e único. 8. Moisés, de 1391 a 1271 AC, uma figura-chave da história judaica cristã, deu 10 mandamentos do Antigo Testamento. É considerado o profeta mais importante do judaísmo e um dos profetas mais importantes do cristianismo, islamismo e outras religiões abraâmicas. 9. Charles Darwin, de 1809 a 1882, foi um naturalista, geólogo e biólogo inglês que propôs e popularizou a teoria da evolução. Mais conhecido por suas contribuições à biologia evolutiva. Sua proposição de que todas as espécies de vida descendem de um ancestral comum é agora amplamente aceita e considerada um conceito fundamental na ciência. 10. George Washington, de 1732 a 1799, foi um oficial militar americano, estadista e fundador que serviu como o primeiro presidente dos Estados Unidos de 1789 a 1797, e foi chamado de o pai da nação por sua multiplicidade e liderança nos dias de formação do país. 11. William Shakespeare, de 1564 a 1616, foi um dramaturgo, poeta e ator inglês. Ele é amplamente considerado como o maior escritor da língua inglesa e o maior dramaturgo do mundo. Ele é frequentemente chamado de poeta nacional da Inglaterra.
12. Alexandre, o Grande, 356 a 323 AC foi rei do antigo reino grego da Macedônia. Aos 20 anos, ele sucedeu seu pai, Filipe II, no trono após o assassinato deste último na casamento de Cleópatra da Macedônia. Começando logo após a morte de seu pai, ele passou a maior parte de seus anos de governo conduzindo uma longa campanha militar por toda a Ásia e Egito. Aos 30 anos, ele havia criado um dos maiores impérios da história, que se estendia desde os Balcãs, no oeste, até a Índia, no leste. Ele foi invicto em batalha e é amplamente considerado um dos maiores e mais bem-sucedidos comandantes militares da história. 13. Thomas Edison, de 1847 a 1931 foi um inventor e empresário americano. Ele desenvolveu muitos dispositivos em áreas como geração de energia elétrica, comunicação de massa, gravação de som e filmes. Essas invenções, que incluem a câmera cinematográfica e as primeiras versões da lâmpada elétrica, tiveram um impacto generalizado no mundo industrializado moderno. 14. Júlio César, 100 AC a 44 AC governante romano que supervisionou o fim da República Romana para ser substituído por um imperador romano. Ele militarmente fortaleceu o poder de Roma e, posteriormente, tornou-se ditador de Roma de 49 AC até seu assassinato em 44 AC. 15. John F. Kennedy, de 1917 a 1963 muitas vezes referido por suas iniciais como JFK, ele foi um político americano que serviu como o 35º presidente dos Estados Unidos de 1961 até seu assassinato perto do final de seu terceiro ano no cargo. Servindo no auge da Guerra Fria, e ajudou a desarmar a crise dos mísseis cubanos. Kennedy foi uma das pessoas mais jovens a assumir a presidência por eleição, e sua expectativa de vida foi a mais curta de qualquer presidente americano. 16. Bill Gates, de 1955, e fundador da Microsoft. É um magnata americano de negócios, desenvolvedor de software, investidor, autor e filantropo. Ele é cofundador da Microsoft, junto com seu falecido amigo de infância Paul Allen. Durante sua carreira na Microsoft, ele foi um grande empresário da revolução do microcomputador das décadas de 1970 e 1980. 17. Rainha Elizabeth II, de 1926 a 2022 ela é a rainha do Reino Unido e 14 outros reinos da Commonwealth. Nascida em Mayfair, Londres, Elizabeth reinou como monarca constitucional por meio de grandes mudanças políticas. Ela foi a monarca britânica mais longeva e reinante, a mais antiga e mais antiga chefe de Estado, e a segunda monarca soberana reinante mais longa da história mundial. 18. Nelson Mandela, 1918 a 2013. Foi um líder político e revolucionário anti-apartheid sul-africano, que serviu como o primeiro presidente da África do Sul de 1994 a 1999. Foi o primeiro chefe de Estado negro do país e o primeiro eleito numa eleição democrática plenamente representativa. Seu governo se concentrou em desmantelar o legado do apartheid, combatendo o racismo institucionalizado e promovendo a reconciliação racial. 19. Henry Ford, de 1863 a 1947 foi um industrial americano, magnata dos negócios, fundador da Ford Motor Company e principal desenvolvedor da técnica de linha de montagem de produção em massa. Ao criar o primeiro automóvel que os americanos de classe média podiam pagar, ele converteu o automóvel de um luxo caro em um meio de transporte acessível que impactou profundamente a paisagem do século XX. 20. Martin Luther King Jr., de 1929 a 1968, foi um pastor e ativista batista americano, um líder não violento dos direitos civis que inspirou o movimento americano pelos direitos civis a alcançar maior igualdade e que se tornou o porta-voz e líder mais visível no movimento pelos direitos civis de 1955 até seu assassinato em 1968. Ajudou a organizar a Marcha de 1963 em Washington, onde fez o famoso discurso Eu Tenho um Sonho. 21. Mahatma Gandhi, de 1869 a 1948 foi um advogado indiano,
nacionalista anticolonial, que empregou a resistência não violenta para liderar a bem-sucedida campanha pela independência da Índia do domínio britânico e, mais tarde, inspirar movimentos por direitos civis e liberdade em todo o mundo. 22. Madre Teresa, de 1910 a 1997, uma santa moderna que procurou se identificar e oferecer compaixão aos não amados e indigentes. Ela viveu uma vida de pobreza voluntária e serviço aos pobres. Ela se tornou um ícone global de serviço altruísta aos outros. Através de suas organizações missionárias da caridade, ela cuidou pessoalmente de milhares de pessoas doentes e moribundas em Calcutá. Ela foi agraciada com o Prêmio Nobel da Paz em 1979. 23. Leonardo da Vinci, de 1452 a 1519, uma das maiores mentes da história humana. Em muitas áreas, ele estava alguns séculos à frente da descoberta científica. Ele ajudou a fazer grandes avanços em anatomia, astronomia, física, ciência e em outros campos também. Em meio a tudo isso, ele encontrou tempo para pintar o quadro mais icônico da história, a Mona Lisa. 24. Papa João Paulo II, de 1920 a 2005, foi chefe da Igreja Católica e soberano do Estado da Cidade do Vaticano de 1978 até sua morte em 2005. Foi eleito Papa pelo Segundo Conclave Papal de 1978. Foi eleito no terceiro dia do conclave e adotou o nome de seu antecessor em homenagem a ele. Ele foi o primeiro Papa não italiano desde Adriano VI no século XVI e o segundo Papa mais antigo depois de Pio IX na história moderna. 25. Oprah Winfrey, de 1954, e apresentadora de talk show influente, produtora, atriz, autora, filantropa e empresária, mais conhecida por seu talk show, The Oprah Winfrey Show. Oprah tornou-se um modelo para as mulheres afro-americanas. Ela foi a primeira mulher a possuir seu próprio talk show. Seu programa e Clube do Livro são muito influentes, concentrando-se em questões enfrentadas pelas mulheres americanas. E com isso chegamos ao fim deste vídeo de lista interessante e educativo. Por favor, dê-nos um polegar para cima se você gostou deste vídeo, e também não se esqueça de clicar nos botões de inscrição e notificação para ser notificado de vídeos mais interessantes. Obrigada.